Bom dia! Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família no dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e hoje eu vim partilhar com vocês algo que o Senhor conversou comigo na missa de domingo passado, mas é a partir de uma experiência que eu tinha tido na mesma semana, né? No caso, acho que foi na quinta-feira, enfim, deixa eu contar. Na quinta-feira eu fui organizar as coisas do meu filho. Meu filho é pequeno, tem 5 anos. Aí eu fui arrumar a gaveta dele, de roupas dele, ver aquilo, né, que já pode tirar, né? Então eu fui organizar a gaveta dele. Quando eu comecei a organizar, eu fui percebendo que meu filho tava precisando de camisa assim para ir para missa, camisa para ir em um passeio, né? Porque as que tinham já estavam desgastadas. Então aí na hora eu falei, poxa, Pedro, eu preciso comprar umas camisas para Pedro, que porque ele tá crescendo, né, também, então já tá perdendo e as que tá aqui já não tem como mais, assim, de desgaste, né, de tanto utilizar. E aí tudo bem, fui organizando, mas fui pensando nisso, falei, eu tenho que me atentar a isso, preciso de comprar outras camisas. Tudo bem, a semana correu e aí eu fui pra missa, né, dia de domingo é dia de Santa Missa. Quando eu fui pra missa, e aí eu participei, né? Como eu já havia falado também no vídeo anterior de vocês, né? Sobre a nossa participação na missa. Participei da missa e no momento da Eucaristia, gente, é por isso que tem alguns padres que eles são realmente mais sisudos. E de fato precisa ser. O momento da Eucaristia, da comunhão, você está recebendo Cristo. Cristo fala com você. Em diversos momentos o Senhor falou comigo no momento da Eucaristia, né? E assim, então isso para mim já não é uma novidade, assim, porque eu sinto realmente Deus no meu coração falando comigo. E aí no momento que eu comunguei, eu primeiro, né, falei, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor tá dentro de mim. E aí eu fui contando pro Senhor, né, mostrando o meu coração para Deus. Eu falei, Senhor, olha para a situação, olha como tá. E fui. É aquele tipo de coisa, sabe? Chorar minhas pitangas para Jesus. Não que ele já não soubesse, né? Porque quando você vai falando sobre o seu problema, sobre as suas situações, não é que Deus não sabe, mas é que existe um mecanismo de movimento de você ir até ele. Mas enfim. E aí eu tava lá chorando minhas pitangas, literalmente eu estava chorando na hora da Eucaristia, chorando. E na hora o Senhor falou assim comigo: eu sei do que você precisa. Só que no momento em que ele falou assim, eu sei do que você precisa, eu lembrei exatamente do momento em que eu tava percebendo na gaveta do meu filho, enquanto eu tava organizando a roupa do meu filho, eu lembrei daquele momento em que que eu vivi, que eu tava organizando a gaveta do meu filho, em que eu percebi que ele tava precisando de uma camisa, né? E aí, naquele momento, porque o Espírito Santo, ele faz isso, né? Ele te faz recordar de algo e te dá logo o entendimento. E naquele momento, é como se Deus falasse assim, eu sei do que você precisa. Por que assim, gente? Se eu fosse perguntar, por exemplo, meu filho tem 5 anos, se eu for perguntar para o meu filho, Pedro, do que você precisa? Sabe o que Pedro vai me dizer? Que ele precisa de uma nova fantasia, porque ele gosta muito de vestir essa fantasia de Superman, Homem-Aranha, essas coisas. Ele vai dizer que ele quer outra fantasia, ele vai dizer que ele quer comer doce, ele vai dizer coisas que estão, né, desnecessárias, coisas que ele não precisa. Só que eu, como mãe, eu sei do que ele precisa, né? E naquele momento em que eu tava organizando, né? Eu tô falando aqui até no sentido, tá, gente? Não da questão de valores e nada, tô falando nessa questão realmente do material, né? Então, assim, do vestir. Então, naquele momento eu vi que Pedro precisava de blusa para blusas mais arrumadas para ele sair. Só que se eu perguntasse isso pro meu filho, ele ia dizer que ele precisava de uma outra fantasia do Homem-Aranha, sendo que ele já tem uma e que dá para ele vestir. Entende? E naquele momento o Espírito Santo me fez esse entendimento. Porque ali foi como se eu tivesse pedindo a Deus algo que é como se o Senhor falasse assim, olha, você precisa disso aqui,
não dessa coisa que você está pedindo, sabe? Como se eu fosse Pedro ali pedindo uma outra fantasia de uma outra coisa, enquanto que ele estava falando assim, você não precisa disso, não é disso que você precisa. Você pode ter isso aí em outro momento, mas agora não. Você precisa dessa situação, você precisa dessas circunstâncias. E por que eu estou partilhando isso com vocês? Porque muitas vezes a gente escuta isso, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe. E muitas vezes também eu escutava isso, só que só depois dessa experiência comum, cotidiana dentro de casa, foi que eu vim entender que de fato Deus sabe do que eu preciso, sabe? Eu não preciso ficar... tem um ditado, né, que diz assim, você está querendo ensinar o vigário a rezar missa... E realmente esse sentimento de que eu falando com Deus o que eu preciso, não, Deus é Deus, Ele sabe, foi Ele que me criou, Ele sabe exatamente do que eu preciso. Então, eu não preciso me perturbar meu coração, eu não preciso me amedrontar, porque o Senhor sabe do que eu preciso. Enfim, eu espero que essa partilha tenha feito sentido na sua vida hoje. Que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima semana, tá? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.